Bom, então já está gravando também essa sessão, apresentação de TCC, trabalho de conclusão de curso do aluno Vinícius Bispo dos Santos. O título do trabalho é avaliação quantitativa de risco químico e microbiológico, estudo de caso com águas residuárias e biossólidos. Gostaria de agradecer a presença da professora Priscila, né, da UCDB, e a professora Paula, da Universidade Federal aqui do Mato Grosso do Sul. Muito obrigado, Paula, por estar presente aqui com a gente, né? Então, Vinícius, boa sorte. E depois a gente abre para a audição. A palavra é sua. Beleza. Bom, então, como o professor Fernando já apresentou aí, né, as professoras, o artigo, eu já vou dar início, então, na primeira parte. Bom, então vamos dar início comentando o porquê do estudo, né? Então, nós temos uma necessidade de identificar os riscos provenientes da utilização de águas residuárias e biossólidos na agricultura, para que as estações de tratamento de esgoto tornem-se produtoras de água de reuso e biossólido, e um conceito de economia circular baseado na abordagem Nexus, água, energia e alimento. Então, nós temos quatro pontos principais que podem ser vistos como um problema, e as águas residuárias tratadas e o biossólidos podem ser uma alternativa, né? Portanto, nós temos o primeiro, né, que são as atividades consumidoras de água versus a escassez hídrica. Então, nós temos a agricultura como a principal atividade consumidora de água, onde no Brasil a agricultura é responsável por 67% da vazão consumida, e a nível mundial, a média de 70%. E, por um outro lado, nós temos a escassez de água, que é um problema global, né? Algumas regiões têm se tornado de forma aguda. E o segundo ponto seria o consumo de nutrientes, versus a crise de fósforo, onde em 2019 no Brasil o consumo de NPK aumentou para 36,2 milhões de toneladas. E por um outro lado, né, nós temos uma das maiores preocupações, que é o fósforo, que é um recurso não renovável limitado, e é estimado que não haverá fósforo em minas de apatita dentro de 150 anos. O terceiro ponto seria o custo operacional de lodo nas ETs, onde o lodo pode apresentar de 50% a 60% do custo operacional de um tratamento de águas residuárias. E o quarto e último ponto é o lixiviado de aterros sanitários, onde os aterros sanitários geram lixiviados com altas concentrações de poluentes, e isso interrompe significativamente o tratamento biológico de águas residuárias. E isso vem sendo amplamente estudado, visto que existem muitas tecnologias, né, que ainda não se sabe até que ponto é possível tratar lixiviado e esgoto doméstico. Bom, e quais seriam os efeitos da aplicação de águas residuárias e biossólidos na agricultura? Então, o principal efeito, né, seria a sustentabilidade, a qual estaríamos minimizando o consumo de água na agricultura e aproveitando os nutrientes desperdiçados, né, que nós temos nas águas residuárias e biossólidos. O segundo seria a produtividade, que com a aplicação desses dois subprodutos, né, a produção de costura, né, aumentaria a produção, e já tem vários estudos, né, que comprovam essa aplicação, devido às suas altas concentrações de macro e micronutrientes. Mas também temos riscos, né, que além da sua riqueza em nutrientes, as águas residuárias e biossólidos apresentam concentrações de patógenos e metais pesados, e podem acarretar em problemas da saúde humana. Só complementando, né, mas isso aí é específico para cada cenário, já antepondo os próximos slides, o nosso cenário é o da agricultura, que tem diversas ramificações, que é como, por exemplo, existem culturas que são consumidas cruas, tem culturas que absorvem mais poluentes que outras, e também pode-se pensar em outros cenários de uso, fora da agricultura, que terão riscos diferentes. Então, o estudo tem como objetivo geral avaliar e quantificar os riscos químicos e microbiológicos à saúde humana pela aplicação de biossólidos e reuso de águas residuárias na produção de biomassa. E possui três objetivos específicos. O primeiro é analisar os riscos químicos e microbiológicos nas etapas de manejo, produção e uso de biossólidos e reuso de águas residuárias. O segundo é avaliar os riscos quantitativos químicos por metais pesados na produção de alface, com biossólidos, né, provenientes de UASB, tratando esgoto doméstico e lixiviado. O terceiro é avaliar os riscos quantitativos microbiológicos à saúde na produção de alface e culturas genéricas, irrigadas com água de reuso proveniente de diferentes sistemas de tratamento de esgoto.
Então, o nosso estudo, né, foi dividido em 2 artigos. O primeiro artigo é a avaliação quantitativa de riscos químicos à saúde humana por metais pesados na produção e consumo de alface utilizando biossólidos. Então, nós temos como metodologia desse artigo, né, é um cenário onde a cidade de Campo Grande está gerando águas residuárias de lixiviado e cerca de 90% dessas águas residuárias geradas, né, em Campo Grande, são encaminhados para a ET Los Angeles, que também é localizado em Campo Grande. A ET possui como tratamento principal reatores UASB, com vazão de 1.100 litros por segundo, e também possui uma vazão de 5 litros por segundo de lixiviado de aterro sanitário. Então, nós temos o croquis aí, a qual foi realizado o estudo, onde o lodo produzido, né, pelos reatores UASB passou por um processo de 15 dias de solarização, que transformou o lodo em biossólido. Feito isso, foram aplicados 48 toneladas por hectare no solo, onde seria cultivado alface. E esse alface produzido, né, passou por um cultivo durante 35 dias. E este mesmo processo foi realizado por 2 vezes. Então, todos os cenários ditos anteriormente, que estão relacionados a essa etapa de processo de aplicação de biossólido e cultivo de alface, foram identificados e calculados 2 vezes. Foram realizadas análises de 13 metais pesados, e já antecedendo os próximos slides, né, para que fique um pouco mais claro nessa parte, após a análise do lodo, teve uma diminuição para 10 metais pesados, porque a gente não teve resultados, na verdade, a gente teve resultados abaixo do limite de quantificação do método para o arsênio, o mercúrio e o selênio, e a avaliação de exposição química foram definidos 5 vias principais que as pessoas estariam sujeitas. O primeiro seria o contato dérmico com o lodo estabilizado. O segundo seria a ingestão direta de partículas do solo aplicado biossólido. O terceiro, contato dérmico com as partículas do solo. O quarto, a inalação de partículas emitidas no ar do solo, né? E o quinto, a ingestão da cultura produzida com biossólido. Então, essas são as equações utilizadas para o cálculo da variação de risco, que basicamente é quantificado o consumo diário crônico para todas as vias de exposição, e com o CDI calculado é realizado o cálculo do quociente de risco direcionado, que é o THQ, que, falando de forma mais direta, né, é o risco não cancerígeno. E posteriormente é calculado o risco de câncer direcionado. Bom, existem pontos específicos, né, para cada metal pesado, que é a dose de referência oral crônica, que está denominada aí como RFD, o GIABS, que é a fração de contaminante absorvido no trato gastrointestinal, o RFC, que é a dose de referência por inalação crônica, o CSF, que é o fator de inclinação oral, e o IUR, que é o risco unitário de inalação. Então, retornando, né, ao cálculo do CDI, nós temos alguns parâmetros importantes que valem ser ressaltados, porque podem ser definidos de outra forma, dependendo do cenário que está sendo analisado, como, por exemplo, o SAA, né, que é a superfície de pele disponível para contato, que nesse estudo em específico, né, nós estamos usando a área da mão, mas em outros cenários poderia ser considerado o corpo, ou somente os pés, ou a junção de 2 partes. Vai depender muito do cenário, né? Bom, então, para ficar um pouco mais claro, né, para fazer o fechamento dessa metodologia, estarei falando das etapas e dos cenários estudados, e as vias de exposição definidas como um todo, né? Então, na etapa que tem o manejo do lodo, foi identificado a exposição de contato dérmico com lodo estabilizado, e durante o processo de aplicação do biossólido foi identificado a exposição da ingestão direta de partículas, o contato dérmico com as partículas do solo e a inalação de partículas emitidas no ar do solo, né? E por fim, a última exposição identificada, que seria o consumo do alface após todo esse processo de cultivo. E após as definições das vias de exposição, né, é calculado o consumo diário crônico CDI, como eu tinha dito anteriormente, e posteriormente o quociente de risco direcionado THQ e o quociente de risco cancerígeno TR. Então, como já foi falado, né, teve 2 aplicações de biossólidos e 2 cultivos de alface. Dessa forma, teremos
as vias de exposição 2, 3, 4 e 5, calculado 2 vezes. Aqui nós temos os resultados obtidos das concentrações de metais pesados no lodo e no biossólido, a qual é definido como classe 1, conforme regulamenta a CONAMA 498 de 2020, com exceção da Escherichia coli, que foi avaliada apenas na fase do lodo estabilizado e não quando transformou em biossólido. Onde no lodo, né, tínhamos uma concentração de coliformes termotolerantes na base de 10 a quarta, e essa análise não foi realizada no biossólido, que passou por 15 dias de solarização. Só que, se considerarmos que a Escherichia coli é 95% de coliformes termotolerantes, conforme relatado por diversos estudos, né, após os 15 dias de solarização, estima-se que o valor de Escherichia coli no biossólido estaria menor que 10 a menos 3. Assim como também, né, tem estudos relatando a inativação de Escherichia coli após 7 dias de solarização, o que garantiria um biossólido classe 1, tanto na parte de metais pesados, mas também na parte microbiológica. Já nessa tabela, né, nós temos a concentração de metais pesados do solo na primeira aplicação de biossólido, né, e na segunda aplicação de biossólido. Onde as concentrações de metais pesados no solo, na primeira e segunda aplicação de biossólido, não ultrapassou os valores limitantes da CONAMA 420, AEC 86, 278, e essa norma japonesa, que é de 1994. Contudo, ultrapassou a concentração de molibdênio em relação ao valor determinado pela Organização Mundial da Saúde. Esse 0,6. Já nessa outra tabela, né, nós temos a concentração de metais pesados nas culturas de alface, do primeiro cultivo e do segundo cultivo. As concentrações de metais pesados no primeiro cultivo de alface apresentaram-se em conformidade com as normativas Codex, a Anvisa e a AEC. Já no segundo cultivo de alface, a concentração de chumbo, né, a qual apresentou 0,48 miligramas de chumbo por quilo, sendo que o limite definido em ambas as normativas é de 0,30, então foi um valor superior. Aqui nós temos os gráficos dos resultados obtidos para o THQ, que é o quociente de risco direcionado, que basicamente é o risco não cancerígeno. Assim como eu identifiquei, né, anteriormente na metodologia, nós temos 9 vias de exposição por conta da ação de cultivo realizada por 2 vezes, e automaticamente a gente tem 9 gráficos. E os resultados obtidos de THQ em todas as vias de exposição foram menor que 1, né, conforme determina a Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos, para que o indivíduo exposto não demonstre riscos não cancerígenos. Os maiores valores foram obtidos para a ingestão de solo na segunda aplicação de biossólido, que teve um THQ de 0,3, e para a ingestão da cultura de alface, que na primeira aplicação teve um THQ de 0,099, sendo que ainda assim é muito menor que 1, né? E podemos considerar também, né, que um indivíduo sofre exposição em todos os cenários, que seria o somatório dos THQs, que é denominado como THI. E ainda assim o valor seria menor que 1. Já nesse outro gráfico, né, nós temos resultados obtidos para TR, que é o quociente de risco cancerígeno. Os resultados obtidos de TR em todos os cenários foram menor que 10 a menos 4, conforme determina a Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos, para que o indivíduo exposto não demonstre riscos carcinogênicos. Os maiores valores foram obtidos para a ingestão de solo na segunda aplicação de biossólido, assim como o THQ, né, que teve aqui um TR de 6,6 vezes 10 a menos 5, e para ingestão de cultura de alface, na primeira aplicação de biossólido, né, teve um TR de 1 vezes 10 a menos 5, o que é menor que 10 a menos 4. Portanto, se a gente considerar que a pessoa sofre exposição em todos os cenários, o somatório dos TRs, que é denominado como TRI, ainda assim seria menor que 10 a menos 4 também. Então, para concluir esse estudo, né, nós temos que os riscos para a saúde decorrentes da aplicação de biossólidos geram vias de exposição relacionadas a manejo, produção e consumo de alface,
que demonstraram baixos riscos com base na estimativa do THQ e do TR. Portanto, das vias de exposição com THQ menor que 1 e TR menor que 10 a menos 4, evidenciaram que o biossólido sendo proveniente de WASB, que é um sistema em escala real, né, tratando esgoto doméstico e lixiviado de aterro sanitário, pode ser utilizado na agricultura. E o que trai a maior atenção, que é o lixiviado, né, que devido às altas concentrações de metais pesados presentes no lixiviado, né, como é amplamente relatado na literatura. Bom, aqui nós temos o segundo artigo, que seria a avaliação quantitativa de risco microbiológico à saúde humana, associada ao reuso de águas residuárias tratadas por sistemas baseados na natureza. Nós temos como metodologia do estudo esses sistemas aí de tratamento de esgoto, que estão localizados no CT Agro, que gera diariamente 38,4 metro cúbico de esgoto doméstico. E basta que no local existe um sistema de tratamento, composto por um tanque séptico, seguido por lagoas de estabilização, e todos em escala real. E também tem 2 sistemas de wetland construído, de fluxo vertical em escala piloto, né, com área de 0,071 metros quadrados, sendo que o wetland que recebe esgoto do tanque séptico é plantado com helicônia rostratar, e o outro que recebe esgoto pelo tanque séptico e lagoas de estabilização é plantado com tomate cereja. Então foram definidos 3 arranjos de sistemas de tratamento a serem avaliados, o primeiro sendo o tanque séptico e o wetland construído, o segundo, o tanque séptico mais lagoas de estabilização, o terceiro sendo o tanque séptico mais lagoas de estabilização e o wetland construído. Então, no cenário de aplicação de águas residuárias tratadas na agricultura, foram definidas 2 principais rotas de exposição, a ingestão de solo contaminado e consumo de culturas. E a partir dessas rotas foram definidas 6 atividades potenciais a risco, que para ingestão de solo contaminado, né, foi definida a agricultura altamente mecanizada, que é abreviada por AAM, a agricultura com mão de obra intensiva, que é abreviada por AMI, e a agricultura com mão de obra reduzida, que é abreviada por AMR. Que basicamente a diferença entre AMI e AMR é que a frequência por ano, onde o AMR é metade do AMI. Já para o consumo de culturas foram definidos mais 3 atividades potenciais, a qual foram selecionadas 3 culturas que geralmente são ingeridas cruas, o alface, a cebola e o pepino, e posteriormente é realizado o cálculo de dose de exposição, onde temos o C, que é a concentração de patógenos, e Q, que é a multiplicação de gestão de frequência, e que na verdade é o tempo, né? O patógeno escolhido como referência foi a E. coli, e sendo que a partir disso, né, foi definido 3 patógenos indicadores, sendo uma bactéria, a qual foi escolhido o Campylobacter, e um vírus, né, que foi escolhido o rotavírus, e um protozoário que foi escolhido o Cryptosporidium. Esses patógenos são definidos a partir de uma estimativa da concentração de E. coli. Cada patógeno tem uma constante de infecciosidade diferente do outro, né? Em modelos diferentes de cálculo de risco de infecção. Que o Campylobacter e o rotavírus são utilizados no modelo de distribuição beta e o Cryptosporidium o exponencial. E com isso é possível calcular o P-inf single, né? Ou risco de infecção unitário, que é o risco de infecção de uma pessoa após o contato com uma única dose de patógeno. E após o cálculo do risco de infecção unitária, é possível calcular a probabilidade anual de infecção, o risco diário de doença causada por infecção e o risco anual de doença causada por infecção. E somente aí que é calculado o parâmetro mais importante, né? Que é o DALY. Na verdade, DALY significa anos de vida ajustado por deficiência por pessoa por ano, onde a Organização Mundial da Saúde recomenda que não deve ser menor que 10 a menos 6. Então, como dito anteriormente, foi realizada uma estimativa de patógenos a partir da Escherichia coli para o tratamento final de cada arranjo. Então, esses são os gráficos com os resultados
obtidos da remoção e da estimativa, onde a remoção de E. coli para o arranjo A, né, que é o tanque séptico, e o Etna, foi de 2,28 log, remoção de E. coli, né? O arranjo B, que é o tanque séptico mais lagoas de estabilização, teve uma remoção de 2,24 log, e o arranjo C, que é tanque séptico mais lagoas de estabilização mais um Etna construído, teve uma remoção de 2,54 log. Sendo que o arranjo C, né, não demonstrou uma capacidade real, né, de remoção de E. coli, conforme relatado na literatura, com as lagoas de estabilização removendo de 3 a 5 logs, o Etnas construindo removendo de 2 a 3 logs, mais ou menos. Aqui já são os resultados obtidos de DALIS PPI, que após todos esses cálculos de risco de infecção e de doença, os resultados demonstraram que o arranjo A, que é o tanque séptico mais o Etna, né, e o arranjo B e o arranjo C, atenderiam o valor estabelecidos pela Organização Mundial da Saúde, de 10 a menos 6 DALIS PPI. Já nas culturas de pepino e cebola, e nas atividades de agricultura altamente mecanizada, que é abreviado por AM. As culturas de alface, as atividades de agricultura com mão de obra intensiva e reduzida, né, abreviadas por AMI e AMR, atenderia somente em situações onde o valor de DALIS PPI fosse menos restritivo, mais ou menos entre 10 a menos 4 e 10 a menos 5. Então, para concluir, né, esse segundo artigo, os resultados obtidos demonstraram que os sistemas baseados na natureza fornecem qualidade microbiológica de tratamento suficientemente para atender demandas agrícolas, como a agricultura altamente mecanizada, que é abreviada por AM, e os cultivos de cebola e pepino, que apresentaram valores menores que 10 a menos 6 DALIS PPI. E requerendo apenas uma desinfecção simples, né, para atender a agricultura com mão de obra intensiva e reduzida, mas também cultivos folhosos como alface, em que os resultados atingidos ficaram entre 10 a menos 5 e 10 a menos 4. Embora, né, tenha prevalecido no QRMA, que é a avaliação de risco microbiológico, os cultivos que demonstraram maior risco, né, foi o que a gente calculou, que é o alface, né, que pode ser consumida crua, e uma alternativa seria os cultivos de alto crescimento, que teria menores riscos de infecção e doença, né? Podendo ser analisado outras culturas, tornando a seleção de culturas um fator dominante na implementação do reuso de águas residuárias, que na verdade prevaleceria, né, o uso dos cultivos que apresentarem menores riscos. As considerações finais do trabalho, como um todo, né, nós temos que os riscos à saúde por meio da aplicação de biosólidos geram vias de exposição relacionadas ao manejo, produção e consumo de alface, sendo que essas exposições demonstraram baixos riscos baseados na estimativa de THQ menor que 1 e TR menor que 10 a menos 4. Os resultados indicaram também que o biossólido obtido de um ASB em escala real, tratando esgoto doméstico e lixiviado de aterro sanitário, pode ser utilizado com segurança na agricultura, com relação à parte de metais pesados, né? Já na aplicação de águas residuárias, os sistemas baseados na natureza mostraram-se capazes de fornecerem qualidade microbiológica de tratamento para as atividades como o pepino e a cebola, mas também para a agricultura altamente mecanizada, a qual demonstraram baixos riscos baseado no DALIS PPI menor que 10 a menos 6. E como havia comentado no próprio artigo, né, um fator muito importante, tanto na aplicação de águas residuárias, mas como no biossólido, é a seleção de cultura. Então, ainda tem uma necessidade de maiores estudos, avaliando outro tipo de culturas e outros tipos de atividades agrícolas. Bom, então, para encerrar a apresentação, eu vou ler essa frase, que por um acaso eu vi na internet, e achei que encaixa perfeitamente com o sentido do estudo, né? Semear o futuro é importante, cuidar da natureza é essencial, e identificar os riscos é primordial. Respeitar as contribuições e entender os desafios da sociedade é a nossa missão. Bom, desde já agradeço a todos pela apresentação desse trabalho, tanto os professores que sempre mantiveram dispostos a dar continuidade no projeto, né, mas também a toda a minha família aí pelo apoio e todas as pessoas que estiveram por trás aí desses artigos, né, não foi só eu que fiz análise, foi outras pessoas também, e a gente só fez esse final aí.
Ok, obrigado, Vinícius. Boa apresentação. Passou um pouquinho do tempo, mas justificado, eu acho, pelo tamanho do trabalho também, né?